E aí, pessoal? Hoje lá estava eu vagando pelas redes sociais e me deparo com esse vídeo. 3 perguntas que nenhum cristão consegue responder. Se Deus é onipotente, onisciente e benevolente, por que existe tanto sofrimento e mal no mundo? Como pode Deus ser 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda ser um único Deus? Como conciliar a cronologia bíblica da criação com as evidências científicas que sugerem que a Terra tem bilhões de anos? Então vamos responder a essas 3 perguntas que dá muita gente dor de cabeça para responder, mas sem crise, tá? Vou explicar tudo com um toque de humor para não deixar ninguém chorando no cantinho da sala. Então bora! Vamos falar de Deus, sofrimento, criação e ciência, tudo junto, misturado, só vem. Primeira pergunta: por que existe tanto sofrimento no mundo se Deus é onipotente, onisciente e benevolente? Tá, a gente já ouviu essa. Se Deus é tão bonzinho, tão poderoso, por que tem tanta coisa ruim acontecendo? Tipo, por que ainda tem tanta maldade acontecendo? Calma lá, galera, vou explicar. 1. O propósito do sofrimento. Então, segundo a fé Bahá'í, o sofrimento é como aquela aula chata que você não aguenta, mas que no final te ajuda a passar de ano. Deus, nessa história, é tipo aquele professor de matemática que insiste em te passar umas equações impossíveis. Mas é para o seu próprio bem, tá? Baha'u'lláh, que é o fundador da fé Bahá'í, já falou: essas provações são para te dar aquele upgrade espiritual, tipo um level up. A dor faz parte da vida e do viver, galera. É o preço para virar um ser humano top. Moisés, Jesus, Maomé e Baha'u'lláh. Eles são profetas divinos, mensageiros de Deus, e eles também passaram por sofrimentos, bem mais do que o sofrimento que nós passamos diariamente, que é esperar na fila do banco e aguardar a internet que cai toda hora. O sofrimento faz parte da vida, galera. O livre-arbítrio. Agora, outra coisa importante. Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, Ele confiou que a gente ia se virar. Spoiler, nem sempre deu certo. Deus não fica controlando a gente como personagens de The Sims. Se alguém faz burrada, é porque fez a escolha errada. O mal, na real, é tipo um Wi-Fi ruim. Ele só existe porque tá faltando algo, no caso, o bem. Então, quando rolam guerras, injustiças ou quando o ônibus atrasa, isso é mais culpa da galera não fazendo o bem do que de Deus, que, coitado, tá lá só mandando as boas energias. E tem gente achando que Deus é o culpado dos nossos sofrimentos. Terceiro, o mundo como uma escola. Agora pensa que a vida é tipo uma escola, onde a gente aprende coisas novas, e os sofrimentos são as missões difíceis, ou as matérias chatas, difíceis de entender. Isso aqui é um treinamento espiritual hardcore, e quando você chega lá no final, sabe, naquele final, você olha para trás e fala: caramba, que jornada! Então, resumindo, a vida é difícil, porque estamos aqui para aprender e crescer. Deus não quer que a gente fique só no tutorial. Ele quer que a gente vire pro player da vida. Mas não é porque Deus é malvado. Ele só tá torcendo pra gente pegar as manhas. Segunda pergunta: como Deus pode ser 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda ser um só Deus? A Trindade, né? Esse conceito que deixa todo mundo meio assim, close na cara de confusão. Vamos explicar isso Bahá'í style. A gente vai sair daqui entendendo tudo direitinho sem dar nó no cérebro. Primeira unidade de Deus. Primeiro, Deus é só um. Nada de múltiplas personalidades divinas. Ele não é tipo um grupo no WhatsApp com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo mandando gifs um pro outro. A fé Bahá'í é claríssima nisso. Deus é indivisível, sem fragmentações, sem dividir em 3. Aqui não tem essa de Deus ser um quebra-cabeça de 3 peças. 2. O Sol e seus raios. Metáfora Bahá'í. A metáfora Bahá'í é genial. Deus é o Sol, e Jesus e o Espírito Santo são como os raios de sol. Tá tudo conectado, mas o Sol é a luz, e os raios são como reflexos dessa luz. Pensa assim: você pega um reflexo do Sol numa poça d'água.
É o Sol? Não. Mas é a luz do Sol. Então é Deus, mas ao mesmo tempo não é Deus em pessoa. É só uma manifestação. O mesmo exemplo com o espelho. Quando você aponta um espelho em direção ao Sol e você vê o reflexo do Sol no espelho, isso não significa que o Sol entrou no espelho, é só o seu reflexo. É o mesmo que acontece com os manifestantes de Deus, como por exemplo, Buda, Moisés, Jesus e Baha'u'lláh. Eles são o reflexo de Deus. Deus tem o hábito de mandar um representante de tempos em tempos, tipo um gerente geral que manda um e-mail de atualização sobre as diretrizes da firma, a humanidade. Veio Abraão, Moisés, Jesus, Maomé, e aí, gente, Baha'u'lláh também entrou no chat. Cada um desses caras refletiu a essência de Deus. Deus é Deus, mas essas manifestações de Deus são como a atualização para o sistema mundial de épocas em épocas. A mesma essência, mas a interface nova. Então, pode tirar aquele meme do Deus falando com Deus. A Trindade é mais um jeito poético de dizer que Deus se manifesta de formas diferentes. Deus não tem múltipla personalidade divina. Ele só tem um estilo bem versátil de aparecer por aí na Terra. Terceira pergunta. Como conciliar a cronologia bíblica da criação com as evidências científicas de que a Terra tem bilhões de anos? Beleza. Vamos entrar no território perigoso de ciência versus religião. Você pode até ouvir os fósseis tremendo de medo nesse momento. Mas relaxa. Vou explicar como as duas coisas podem, na verdade, andar de mãos dadas. Ou, pelo menos, se seguir no Instagram. Primeira interpretação simbólica das Escrituras. Na fé Bahá'í, a Bíblia tem muita coisa simbólica. Tipo, Gênesis, com toda aquela criação em 6 dias, não é um documentário da National Geographic. Aquilo ali é uma alegoria, gente. 6 dias pode ser um tempão. Tipo quando você fala, esperei séculos por essa série sair na Netflix. 2. Harmonia entre religião e ciência. A ciência explica o como, e a religião o porquê. Pensa que Deus é o arquiteto do universo, e a ciência está lá para decifrar o manual de instruções. Uma explica a instalação da máquina, a outra ensina como usar o Wi-Fi, tá entendendo? Segundo a fé Bahá'í, religião e ciência são que nem a dupla do momento, inseparáveis. É igual dizer que você tem que escolher entre pipoca e cinema, impossível, porque os dois andam juntos, você entendeu? 3. A criação contínua. A criação é contínua. Deus não fez o mundo tipo um micro-ondas, apertando 6 minutos e pronto. Ele está nesse modo criação há bilhões de anos. E os cientistas só estão descobrindo o que ele fez desde o começo. No fim das contas, a ciência está só batendo palma para Deus, pelo lindo trabalho. Então, gente, não precisa cancelar a ciência ou a religião. Elas estão lá, de boas, curtindo a vida juntas. Você pode acreditar nos dinossauros, no Big Bang e também em Deus. Tá tudo no pacote premium da existência. E é isso, pessoal. Respondemos as 3 perguntas filosóficas de um jeito leve e divertido, como você já está acostumado. Se ficou alguma dúvida, solta aí nos comentários. E lembra, a vida pode ser difícil, mas também pode ser divertida. Se inscreva no canal e aguarde o próximo vídeo.